Deu ruim para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A justiça condenou o gestor por abuso de poder político e cassou Sandro Mabel, prefeito eleito de Goiânia. A decisão ainda faz com que eles fiquem inelegíveis por 8 anos. A vice-prefeita eleita de Goiânia, Cláudia Lira, do Avante, também foi condenada. Gente, e agora? O que vai acontecer? Quem assume é o Aécio? Vamos saber mais com a nossa maravilhosa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Pô, não soltei a trilha aí, ó. Não tem problema, eu vou começar esse corte fazendo uma reclamação. Você roubou minha piada, Ana, porque eu ia fazer justamente essa piada. Quem assume é o Aécio? Perdão. Problema algum, mas é justamente, acho que muita gente vai perguntar, mas e agora? O que é que vai acontecer? Vale lembrar que a gente tem uma série de fatores aí, tá? O Ronaldo Caiado, que é da União Brasil, ele é, inclusive, um nome, vamos dizer que exponente, né? Um nome até certamente minimamente forte, certamente não, minimamente forte aí, para uma sucessão presidencial em 2026, é um dos nomes aí que os bolsonaristas moderados gostam de dizer que existe, e que poderia aí assumir entre os bolsonaristas uma possível candidatura, apesar de que as pesquisas não colocam ele nessa posição. Mas o Caiado, sim, é uma pessoa de grande expressão política, e ele se envolveu na candidatura do prefeito, de Goiás, que foi uma candidatura complicada, vamos dizer assim. O Mabel, dentre as acusações, por exemplo, tem de que Caiado fazia jantares, né, com dinheiro público, né, no Palácio, para meio que acontecer ali conversas e o apoio para o Mabel. E o Mabel, ele enfrentou um candidato do Bolsonaro, diretamente ligado ao Bolsonaro, que foi muito forte, inclusive ganhou no primeiro turno, e o Caiado teve que entrar em campo para Goiás não perder, né, a capital para uma pessoa que não estava tão próxima ali politicamente dele. Então, meio que foi isso que aconteceu, né? E aí o Sandro Mabel, pela decisão agora do Tribunal Regional Eleitoral, foi cassado, a sua vice também, ou seja, a sua chapa foi cassada, e essa solicitação aí, inclusive, né, para a Justiça Eleitoral, foi uma ação movida pelo quem? O Frederico Gustavo Rodrigues Cunha, do PL, justamente aquele candidato que se sentiu ali lesado, ofendido, que aconteceu alguma coisa, aquela sensação de não ganhei porque o Caiado entrou no meio do campo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E a juíza Maria Umbelina Zorzetti, da primeira zona eleitoral de Goiânia, concedeu, então, a decisão favorável para o que foi solicitado pelo Frederico Gustavo. Mas aí o Aécio não vai assumir ainda, porque né, a gente não tem... Não vai ser dessa vez, que puxa, bom, Aécio, né? Na próxima, hein? Na próxima, quem sabe, em 2050. Então, Aécio não vai assumir ainda, por quê? Né? Tanto o Caiado quanto o Mabel, quanto a Cláudia, a vice-prefeita do Sandro Mabel, eles ainda podem recorrer da decisão, por mais que nesse momento eles tenham sido declarados inelegíveis por 8 anos. A magistrada, inclusive, colocou uma multa para o Caiado pagar, vai ter que pagar em um valor de R$60 mil. Mabel também recebeu uma multa aí de cerca de R$40 mil e teve tanto o seu registro da candidatura e o diploma cassados, mas existe aí detalhe, a Cláudia também vai ter que pagar uma multa de 5.320, caso, logicamente, sejam mantidas decisões. Mas eles podem recorrer, então tem recurso. Então, por isso, a gente acredita que possa haver uma reversão. Mas eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a primeira matéria que traz essa informação, né, sobre a cassação do Mabel, da Cláudia e a inelegibilidade do Caiado. Mas tem uma outra pessoa que vai aparecer aqui, que geralmente não aparece quando o assunto não está relacionado a ele, que é o seguinte: a gente vai trazer aí o Gayer, que vai trazer detalhes sobre o que aconteceu, inclusive criticando o Caiado, e meio que ele está dando força para o candidato do PL, logicamente, explicando ali que existiu, segundo o Gayer, tá? Um abuso de poder mesmo. Vamos lá, primeiro a gente vê a notícia, caraca, depois a gente vai ver o Gayer falando, que isso também foi chocante, por favor, né?
Eu por alguns segundos fiquei assim, será que é outro Gaia? Eu tô entendendo errado? Vamos lá ver, peraí. Não. Não, é isso aí. Vamos lá, Josias, mexendo aí com o resultado das eleições municipais. Caiado considerado inelegível e Mabel cassado. Acho improvável, Fabiola, que essas decisões se mantenham nas instâncias superiores da Justiça Eleitoral. Estamos falando de uma decisão do primeiro grau, né, da primeira zona eleitoral de Goiás, e cabem pelo menos 2 recursos, um ao Tribunal Regional Eleitoral, ainda no âmbito do Estado, né, e, por último, um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. É muito provável, é probabilíssimo que essas decisões sejam revistas nas instâncias superiores. Não que não tenha ocorrido a irregularidade, mas a pena imposta ao Ronaldo Caiado, a inelegibilidade, ele que se declara já de antemão candidato à presidência em 2026, e a cassação dos mandatos, né, do Sandro Mabel e da vice dele, que é uma senhora chamada Coronel Cláudia, né, do Avante. Essas 2 penas, inelegibilidade do Caiado e a cassação da chapa eleita, é uma pena draconiana demais para o delito que é atribuído ao Caiado, né? O Caiado está sendo acusado de utilizar as instalações do Palácio de Governo, o prédio, a comida, a bebida, os funcionários do governo, para oferecer jantares políticos entre o primeiro e o segundo turno. Depois da passagem do Sandro Mabel, candidato dele à prefeitura, que venceu a eleição, a prefeitura de Goiânia, depois que o Sandro Mabel passou pelo primeiro turno, ele promoveu esses jantares ali, isso foi considerado um abuso do poder político. Agora, a Justiça Eleitoral costuma, ao calibrar as suas decisões, analisar se o delito imputado ao acusado teve ou não teve peso no resultado da eleição. E quer me parecer que é muito improvável que a Justiça Eleitoral, nas instâncias superiores, vá considerar que alguns jantares oferecidos pelo Ronaldo Caiado na sede do governo de Goiás tenham sido determinantes para o resultado da eleição, para a vitória do candidato dele, o Sandro Mabel, nessa disputa à prefeitura de Goiânia. Então, eu vou só trazer o comentário do Gilberto de volta aqui, né? Não sei, né? A Justiça Eleitoral também não considerou que o Tarcísio interferiu na eleição de São Paulo, né? Exato, mas aí também depende, né, de quem fez a denúncia, às vezes também do Estado, que foi feita essa denúncia, né? Vai lembrar que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não achou sequer, não julgou sequer a cadeirada antes do final do segundo turno, né, gente? A celeridade passou longe ali, então tem umas questões assim, mas eu gosto muito da análise de Josias, eu discordo parcialmente de quase tudo, tá, gente? Mas eu gosto da análise do Josias, porque, de fato, a acusação se baseia no Palácio das Esmeraldas e que a sede do governo de Goiás seria aí o palco de eventos, né, de viés eleitoral para beneficiar a campanha do Mabel, né, e Lira em detrimento de outros candidatos aí. E a sentença se baseou em provas documentais e testemunhais, incluindo vídeos, reportagens sobre esses assuntos. Por isso que houve uma decisão favorável. No entanto, eu discordo que seja pouca coisa. Isso não pode ser considerado como pouca coisa. E aí eu vou pedir, por favor, sério mesmo que a gente vai falar isso, mas eu vou pedir, por favor, Ana, para trazer o depoimento do Gaia, porque Gaia vai falar um textinho e ele vai pontuar qual a importância, né, de quando você tem uma máquina do governo ali, uma gestão governamental, favorecendo um determinado candidato. E sim, neste momento eu estou dizendo que o Gaia foi sensato neste assunto. Olha, bem pontuada, neste assunto o Gaia foi sensato, por favor. É importante também a gente reconhecer, mesmo quando, né, até o Gaia pode falar alguma coisa sensata. Vamos lá.
Essa daqui é bombástica. É engraçado, né? Como que esse mundo dá voltas. Nas eleições para a Prefeitura de Goiânia, o candidato do Bolsonaro, nosso candidato Fred Rodrigues, chegou em primeiro lugar com 31% dos votos. Um cara que até então era desconhecido, mas graças ao seu poder de articulação, o debate, a sua inteligência, o apoio do Bolsonaro, e com uma estrutura muito pequena, chegou na frente no primeiro turno. Isso machucou o ego do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, de tal forma que o Ronaldo Caiado foi pro tudo ou nada. Ele se sentiu muito ameaçado, né, com a sua mini ditadura de Goiás e foi para dentro, usando a máquina do Estado, fazendo reuniões no palácio do governador, dando cestas básicas em troca de voto, ameaçando vereadores, comprando jornalistas, assim, ele fez o escarcéu. É tanto crime eleitoral que é difícil de elencar. E aí ele conseguiu fazer com que o poste dele, o biscoito da Odebrecht, Sandro Mabel, ganhasse. Só que o que aconteceu? Né? O nosso advogado Vitor Hugo entrou na justiça lá atrás, ainda no primeiro turno, antes do final das eleições, mostrando que o Ronaldo Caiado estava usando a máquina do Estado de forma completamente criminosa. E com provas. Tá? Ele fazia reuniões no palácio do governador e gravava. Tem vídeos, tem vídeo das pessoas recebendo cesta básica em troca de votos, compra de votos. Uma juíza do primeiro grau de Goiás, acaba de decidir. Caiado está inelegível por 8 anos. Mabel, a chapa do Mabel está cassada, derrubada. Como o mundo dá voltas, né? O Caiado, que há 2 dias antes das eleições do segundo turno, pediu para Alexandre de Moraes fazer uma busca e apreensão na minha casa para desgastar o nosso candidato, agora está inelegível. Agora está explicado também, né? Por que o Gaia está do lado certo, mais ou menos. Difícil, né? Aí é um ponto, tá? Porque, assim, entre extrema-direita e extrema-direita não tem nada vitorioso, né? A população estava no limbo de qualquer forma. Mabel não é melhor do que o Frederico, o Fred, mas aí tem algumas questões, né? O Fred Rodrigues, ele tem uma linha de violência na fala, né? Aquela de vociferar, aquelas falas bem no extremo do extremo, que o Mabel já não teve. Então, talvez por isso o Mabel foi o escolhido aí, justamente porque, mais uma vez, tem um grupo que acha que existe um bolsonarismo moderado, que é um bolsonarismo que não é tão ligado ao Bolsonaro, tão forte quanto o Bolsonaro, que fala tantas coisas assim, sem filtro como o Bolsonaro. Eu vou utilizar o termo sem filtro, porque só por causa para Bruno não bater aqui nessa live, tá, gente? E aí tem um ponto, né? A gente tem aí o que o Gaia fala sobre a disputa ter realmente virado a chave quando o Caiado entrou. É uma disputa, uma verdade. O Caiado, quando ele apoiou, né, começou a apoiar a Mabel de forma mais forte, houve aí uma totalidade de 51% dos votos contra 40 e pouquinho ali do segundo candidato, e o Fred vinha aparecendo, inclusive, como o primeiro candidato em várias pesquisas, e o Fred também, na reta final, foi acusado de suposta disseminação de fake news, e, inclusive, o Ministério Público Eleitoral solicitou ali a investigação para disparos de notícias falsas. Na ocasião, o candidato também reforçou que a voz da direita será ouvida, e ficou muito clara aqui com a posição do eleitorado da cidade, que quer o que estamos propondo, que deseja que reparemos os valores e princípios deles. Com certeza, é isso que faremos a partir de agora. Essa é a informação, né? Foi o que o Fred falou à época, mas ele foi acusado de disseminar fake news. Tem algumas outras questões ali meio complicadas também no seu processo, mais uma vez, porque é aquela pessoa que tem uma fala muito violenta, muito na extrema, muito defensor da família, dos bons costumes, mas de uma forma que continua com aquele discurso de segurança pública, bandido bom é bandido morto, e por aí vai. Então, a população decidiu que, olha, o Fred, 45% da população decidiu que Fred não era uma boa opção,
e 51,4% que Mabel era uma boa opção. Vale lembrar, Fred, PL, partido do Gaia, está fazendo agora, inclusive, outras acusações, ele não está falando só dos jantares, ele falou de compras de votos, ele fala, né, de utilizar a máquina ali para silenciar vereadores, ele fala de ameaças, ele fala de outras coisas, que aí é com ele, com a justiça eleitoral, com as acusações que ele faz, mas o que foi decidido é justamente sobre a questão dos jantares. Mas 51,4% da população decidiu que o Mabel, sim, era um nome bom, e decidiu, inclusive, não só eleger, e agora tem uma população também que está defendendo, de alguma forma, aí, o Mabel. O que a gente pode esperar é que vai ter, possivelmente vão ter algumas reviravoltas ainda nesse caso. Mais uma vez, é importante pontuar, e eu estou sendo repetitiva, para a gente lembrar que, sim, eles ainda têm recurso, então eles ainda vão esgotar até o Tribunal Superior Eleitoral, quem sabe depois vai para o Supremo Tribunal Federal, então, assim, tem recurso mesmo, a gente pode demorar aí mais uns 2 anos até essa decisão ser tomada e até haver, de fato, uma cassação ou não, né? Então, depende muito dessa celeridade, e a gente vem percebendo que celeridade não está sendo realmente uma pauta aí do Tribunal Superior Eleitoral, depois que saiu o Alexandre de Moraes, infelizmente entrou a Carmen Lúcia e sinônimo de celeridade não estão andando na mesma linha, não, infelizmente, né? É um outro estilo o dela. É isso, Ana. A gente não pode ainda dizer que o Caiado caiu, mas pelo menos que o Caiado teve uma derrota política muito grande, a gente pode sim afirmar. Tomou um tombinho, né? Deu uma desequilibrada. Realmente, assim, é sintomático, né, que a gente tenha perdido um pouco, não, bastante, né, da confiança na justiça eleitoral, assim, ao ponto, né, de estar todo mundo ali, o chat mesmo tá, né, isso não vai dar em nada, né, ele vai ser restaurada, né, a elegibilidade dele, enfim. E isso é sintomático e preocupante também, porque assim como a gente, né, não escapou ainda nem sequer do bolsonarismo, a gente também não escapou da extrema-direita, não escapou de tentativas de golpe, não escapou de tentativas de ataques à democracia. Então a gente não está nem um pouco seguro e a gente não está nem um pouco confiante na justiça eleitoral. Essa é uma combinação super perigosa, considerando-se que eleições vêm aí, né, logo mais. Então esperamos que esse seja só um começo dos problemas do Caiado, mas acima de tudo, né, que a gente consiga recuperar essa confiança na justiça eleitoral aí, que tá complicado, viu? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui. Bora lá, gente. Voltamos em instantes para mais cortes. Beijos.